ideia desse momento da reunião discutir alguns tópicos sobre os quais eu comecei a falar no final da minha apresentação. Um deles, que inclusive já foi exposto por vários coordenadores que nos procuraram na manhã de hoje, diz respeito ao aproveitamento dos estudantes por semestre. E o segundo é o tema do acompanhamento dos estudantes, a dupla titulação e outros, nesses outros temas nós gostaríamos que os coordenadores, tanto portugueses como brasileiros, incluíssem aquelas temas que de fato consideram que sejam relevantes da discutir neste momento, como fazemos todos os anos. A ideia aqui é recolher essas sugestões e informações, registrá-las, para que elas possam ser posteriormente analisadas em função da viabilidade de aplicação ou não. Ou seja, nem tudo que venha se discutido aqui poderá ser de fato implementado. Algumas coisas talvez nós não consigamos de imediato, outras consigamos, enfim. Não é uma tomada de decisões, mas um recolhimento de informações, de sugestões advindas dessa experiência, né, que cada um dos senhores e senhoras tem tido nesse processo de desenvolvimento do programa. O primeiro ponto, portanto, diz respeito ao aproveitamento por semestre, aproveitamento dos estudos. Por que esse nós julgamos que seja um ponto importante para a discussão? Por exemplo, o edital que está em vigor, que é o edital 2012-2014, menciona em uma das suas cláusulas que o estudante ele deve completar, no final do primeiro ano, 48 ECTS. No mínimo 48 ECTS, para que ele possa seguir para o segundo ano, aqui em Portugal. O que acontece é que alguns coordenadores já nos procuraram, mesmo lá no Brasil, a informar que os estudantes, por exemplo, alguns estudantes, não são muitos, mas temos alguns casos, que não conseguiram aproveitamento em nenhuma disciplina, ou que conseguiram aproveitamento em uma disciplina. Então, o que nós queremos é que esses casos eles possam ser aqui relatados, não é necessário que sejam nominados os estudantes, mas para que nós possamos ter elementos para avaliar a continuidade desse processo, como é que nós estabeleceremos. Por exemplo, um estudante que teve uma disciplina apenas, ele não terá condições de ter os 48 semestres ao final de créditos, ECTS, no final de um ano. Então, esse estudante, ele continua, é a pergunta que os coordenadores têm nos apresentado. As universidades portuguesas têm alguma alternativa para a recuperação desses estudantes, que no primeiro, que provavelmente para os nossos estudantes é o semestre mais difícil, tem alguma alternativa de aproveitamento, uma segunda alternativa de avaliação para esses estudantes que falharam totalmente, ou quase que totalmente, nessa disciplina do primeiro semestre? Então, é isso que nós gostaríamos de escutar dos senhores. Eu creio que 15 minutos para... 15 minutos, talvez, para que pudessem ser expostos os casos e discutidos, apresentadas alternativas. Esgotado esse tempo, nós passaríamos para um próximo tema. Claro que, se for necessário ficar um pouco mais no tema, nós ficaremos, não é algo tão restrito. Acho que aqui era feito com ela, né? Ficha.
uma das fichas do carro estava desligada, por isso é que eu na recebiada. Por isso é que eu cheguei ali, liguei e depois quando começou a picar, o ganho estava no zero outra vez. Baixar mais um bocado. Muitas vezes que sim, pedimos que, por gentileza, informem o nome e a instituição. Estes micros têm bastante bom alcance. Atualmente no Estado do Algarve, sou diretora do curso de Biologia. Uma das questões que eu prevejo alguma dificuldade no aproveitamento dos alunos, que é aquilo que acontece também um pouco com os nossos alunos, com os nossos próprios alunos, é o aproveitamento das disciplinas propedêuticas, nomeadamente matemática, física, química orgânica, química inorgânica. Portanto, são disciplinas que normalmente os alunos têm mais dificuldade. Como os alunos que já vêm com um ano feito no Brasil, a minha pergunta é: os vossos cursos estão estruturados da mesma maneira? Portanto, no primeiro ano têm também disciplinas essencialmente propedêuticas, portanto, não logo orientadas para o curso, no caso da Biologia, por exemplo, ou não? Outra questão que foi esta agora que está em discussão relativamente ao aproveitamento dos alunos anual, portanto, com 40, que eu percebi, eles para transitarem, para continuarem no programa, têm que fazer no primeiro ano 48 ECTS. Portanto, isso quer dizer que eles só podem reprovar 2 disciplinas. Que eu acho que é muito pouco. Porque é o primeiro ano que vêm, poderem apenas reprovar 2 disciplinas, eu acho que é muito pouco. Uma das coisas que eventualmente se pode fazer para tentar minimizar esse problema é organizar uma terceira época. Normalmente temos 2 épocas de exames. Temos exame de época normal e exame de época de recurso. Seria eventualmente tentar organizar uma terceira época de exames. Mas eu prevejo alguns problemas com isso, uma vez que as regras da Universidade do Algarve prevêem apenas 2 épocas de exame. Temos uma... Isso é no final. Portanto, anualmente só temos 2 épocas de exame, normal e recurso. Seria levantar um precedente relativamente aos outros alunos que poderão começar a ter o mesmo tipo de exigência, realmente alunos que estão cá por períodos curtos. De qualquer das maneiras, outra coisa que nós temos também é uma época especial de finalistas. A época especial de finalistas, os alunos podem realizar 4 exames para além dos exames que já realizaram normalmente, ainda podem ter uma época especial para realizar 4 disciplinas. Neste caso, seria antecipar um bocadinho a época de finalistas para o primeiro ano em que eles cá estão. Ou então, diminuir o número de ECTS obrigatórios que eles têm que fazer no primeiro ano. Sim. E essa época especial de finalista seria ao final do primeiro semestre? Final do primeiro ano. Primeiro ano. Que não é uma época especial de finalistas, seria uma época especial para estes alunos que têm esta condicionante, que só poderem transitar para o segundo ano com 48 ECTS. Que terem no mínimo 48 ECTS. Eu sugeria que ouvíssemos as outras universidades que já estão envolvidas e então que mais casos mais específicos. Só para complementar aqui a informação que a colega deu, porque no nosso caso, aliás, o nome e a instituição, por exemplo. Miriam Tavares, Universidade do Algarve. Como eu tenho experiência de ter dado 10 anos de aulas no Brasil e está aqui agora, o que nós temos, pelo menos na Universidade do Algarve, é muito mais possibilidades dos alunos aprovarem do que no Brasil. Porque eles têm, no fundo, 3 possibilidades, que é durante o período por frequência, frequentam toda a disciplina e fazem os testes durante o período normal, aprovam, está resolvido. Caso isso não aconteça, ainda tem um período de exame de época normal. Se eles atingem o mínimo nessa altura, podem fazer o exame de época normal. Caso não passem ainda no exame de época normal, ainda
Portanto, eu acho que já há bastante facilidade nesse sentido, muito mais do que há no Brasil, para que eles possam ter, talvez nesse caso, seria, caso os que não consigam aprovar essa primeira parte, tenham uma tutoria ou algum acompanhamento especial para fazer esses outros exames. Eu acho que isso já resolveria, no caso, de uma forma bastante satisfatória. Roberto Franco, da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Em Coimbra, tem, pelo que eu já vi, primeiro tem alguns professores que têm a liberdade de não ter exames de frequência, ou seja, a primeira das 3 possibilidades, a pessoa simplesmente não tem, vai fazer simplesmente no final do semestre uma avaliação. Mas em Coimbra existe uma 4ª possibilidade já, que era o que a professora tinha sugerido. Em Coimbra isso já funciona. E tanto que, para as pessoas que agora entraram, que é o nosso caso, que entraram em setembro, finalizaram agora o primeiro semestre, vão fazer esse recurso especial em julho, que é quando a gente vai ter o encerramento do primeiro ano. Então, isso já existe em Coimbra. Desculpa, professor Anísio, rural de Pernambuco, só para complementar a questão que ele tinha construído. E que, para que esses alunos que vão fazer em regime especial, que o resultado final realmente possa sair antes de ser entregue o relatório do primeiro ano à CAPES. Porque, digamos, que eu tenha num grupo um aluno que passou em 2, tem 3 para fazer em regime especial, né, chumbou. Ele pode ter a possibilidade de recuperar mais 2 ou as 3, mas se eu tenho que emitir um parecer no relatório parcial do primeiro ano antes desse resultado, ele já estaria voltando, porque não completou os 48 ACTS. Eu sou Vitor, da UTF-PR, Curitiba, e sou da matemática, estou aqui representando o grupo de matemática e de física que está na Universidade de Aveiro. E tivemos, de fato, situação meio crítica com o aluno da física e me foi informado lá na universidade que existe uma possibilidade ainda em estudo, mas que já existe uma situação especial para alunos da universidade. E o estudo é se o PLI vai se incluir ou não nessa situação, em que os alunos têm direito a uma prova em setembro, na proporção de uma disciplina por semestre, então seria 2 no ano, uma avaliação, uma nova avaliação, então o aluno estuda por conta, enfim, com auxílio dos professores, e faz essa nova avaliação nesse sentido. E aí entra a questão também se isso seria um tempo hábil para incluir essas disciplinas no relatório. Okay? Então, está em estudo, em se confirmando, esse aluno terá essa possibilidade de fazer até 2 disciplinas nessa forma que ele já cursou e não teve aproveitamento suficiente. Edinaldo Pereira Filho, da Unicinos, Rio Grande do Sul. Vossa Excelência, mais pontualmente eu destacaria a preocupação com o próximo edital no critério do primeiro ano cursado no Brasil. Os editais eles têm mencionado o ano e não o número de créditos. Eu acho que isso poderia ser melhor destacado no edital, ou seja, que fosse explicitado o número de créditos e não o que ele estivesse no primeiro ano pura e simplesmente, porque o que a gente observa no Brasil é que os alunos eles podem se vincular a número de disciplinas diferentes, a depender da sua
efetivação de matrícula. Então, não basta estar no primeiro ano para garantir que ele tem um determinado volume de créditos. Como o PLI leva em consideração aqui em Portugal ECTS, eu acho que seria importante que no Brasil isso fosse explicitado em número de créditos também. Ou seja, eles para virem para cá, para Portugal, eles devem ter um número X de créditos cumpridos. Por quê? E créditos mesmo, porque isso já garantiria que no aproveitamento aqui ele tivesse o número de créditos correspondentes aos créditos cursados e que este aproveitamento fosse de maneira absoluta, ou seja, então, que as universidades de Portugal aproveitassem todo o volume de créditos pelo critério de equivalência de valor formativo e não por conteúdo de correlação de disciplinas cursadas. Eu acho que isso minimizaria esses casos que, de certa forma, estão sendo apontados aí de alunos com dificuldades de aproveitamento, que, de certa forma, sobrecarrega eles cumprirem as exigências de crédito de ECTS aqui. Quanto à questão dos aproveitamentos aqui, eu acho que realmente os dois primeiros anos, o primeiro ano aqui, no caso, é um ano que merece cuidado, porque é um ano de adaptação. Em alguns casos, disciplinas não são ofertadas sempre, então são disciplinas que em algumas universidades elas são ofertadas somente anualmente. Então isso causa, de certa forma, problemas no sentido deles darem conta desse aproveitamento. Sou, digamos, simpático à ideia de uma terceira época, mesmo que a colega a professora tenha colocado que já existem várias oportunidades de exame, mas os tipos de exames aqui, ou seja, as avaliações aqui, muito se diferem das avaliações no Brasil. Então, os nossos alunos também têm a necessidade de ter uma adaptação aos critérios e instrumentos de avaliação adotados em Portugal. Então, eu acho que é importante, na medida do possível, garantir maiores oportunidades de exame. Inclusive, aí me corrijam a Universidade do Porto. A Universidade do Porto existe no seu estatuto casos específicos para alunos que são dirigentes desportivos, são atletas, são trabalhadores. Esses alunos, no estatuto da Universidade do Porto, recebem a prerrogativa de outros tipos de exame. Eu acho que seria importante, semelhante ao que existe na Universidade do Porto, que outras universidades daqui de Portugal também conferissem essa situação diferenciada do aluno PLI, porque é a única bolsa que eles ficariam mais tempo, no caso, 2 anos. Obrigado. Kátia, da Universidade Federal de Goiás, campus Jataí. Tenho 7 alunos do curso de Educação Física na Universidade Técnica de Lisboa e eles estão quase que em maioria enquadrados nesse caso que tiveram aproveitamento quase nenhum ou mínimo de ECTS no primeiro semestre. E aí nós estamos bastante angustiados com essa situação do aproveitamento dos alunos e fizemos um planejamento considerando essa fase de adaptação dos alunos do primeiro semestre e por isso fizemos um planejamento de em torno de 25 ECTS, considerando um período de ajustamento e etc. E eles tiveram um aproveitamento muito baixo. Em função disso, nós fizemos um planejamento para o segundo semestre em torno de 34,5 ECTS. E estamos pensando que se eles não conseguiram um bom aproveitamento em 25, em 35 aproximadamente, vai ser mais improvável ainda, embora já estejam mais adaptados e mais atentos à nova realidade do processo de ensino-aprendizagem e da avaliação. Então, uma dúvida que eu gostaria de sair com ela daqui sanada é até que ponto se recomenda o cancelamento imediato de alguns casos avaliados como mais agudos, ou até que ponto se aconselha que se espere o final do primeiro ano, mesmo tendo aí uma hipótese bastante considerável de que eles não vão conseguir os 48 ECTS. Pelo que eu fui informada, nas reuniões com a UTL, eles estão também analisando a possibilidade de uma terceira época, mas isso ainda não é uma coisa definida por eles. E caso eles consigam fazer os 35 ECTS do segundo semestre, consigam algum aproveitamento de terceira época, caso seja possível, ainda assim vou ter casos de alunos que não vão alcançar os 48 ECTS.
Desculpa, a área é educação física. E foram todos os estudantes que não tiveram aproveitamento ou algum estudante teve bom aproveitamento? Um ou outro, mas assim, de 5 ou 6 disciplinas, o aproveitamento e no máximo 2. E o que é que os estudantes alegaram? Olha, esses 7 estudantes, eles são oriundos de um projeto que tinha sido feito em parceria com o curso de dança do campus de Goiânia. De última hora, o curso de dança saiu. Eu tive que, para completar os 7, chamar alunos que já no Brasil não eram alunos com aproveitamento muito bons, mas precisava daquela quantidade mínima para configurar o projeto. Então, eles vieram já nessa condição de talvez não ter o que o colega mencionou anteriormente ali, um número de crédito já no Brasil. E eles alegam... Mas só esses 2 tiveram problema, esses 2 que você colocou depois? Não, ou os outros também? Eles são 7, tá. Aproximadamente 3 deles tiveram aproveitamento em 2 disciplinas. Os outros, em praticamente nenhum, estão aguardando algum resultado agora. Eu não posso te falar com precisão, porque nós estamos aguardando um resultado de uma segunda avaliação. Mas não estamos com boa expectativa. E eles alegam muita dificuldade do processo de ensino-aprendizagem, uma extrema dificuldade em compreender os processos avaliativos e aquilo que se espera que se responda. Eles vêm de um curso com uma formação absolutamente humanista, que caminha num viés muito antagônico à perspectiva de projeto de formação daqui. Então, eu identifico que esses são um dos problemas, mas também eles sinalizam que já estão mais adaptados e que já entendem melhor o que se espera deles aqui e estão tentando ficar otimistas, mas eles estão muito ansiosos, com medo de ter que voltar e ter que pagar alguma coisa. Isso está soando para eles como muito ruim, como uma pressão que eles não estão dando conta de administrar também. Tá bem. Vamos escutar mais casos, mas antes... Depois eu queria que você conversasse com a gente. Isso. Um dos pontos que nós gostaríamos também de ressaltar o que foi feito durante o semestre no sentido de orientar os estudantes, né? Porque é aquilo que nós falamos no início do programa, em setembro do ano passado. Não adianta, no final do semestre, concluir que o estudante não foi bem. É importante que o coordenador também demonstre, né, que apresente quais foram as estratégias utilizadas para acompanhamento dos estudantes. É importante que o coordenador saiba quantas horas de estudos o bolsista está dedicando ao estudo das disciplinas, quais foram as estratégias que ele adotou para superar as dificuldades aqui nas aulas. Ele procurou o apoio acadêmico, ele marcou reunião com os professores para esclarecer. Então, isso é extremamente importante. Então, os casos, né, eles têm que ser analisados em função também dessas especificidades, porque não foi bem, mas não foi bem por quê e o que foi feito para superar as dificuldades ao longo do processo. Então, eu gostaria que esses elementos eles fossem levados em consideração nessas ponderações. João Antônio, da Universidade Federal de São João del Rei. Nós temos 7 estudantes na Universidade de Lisboa e desses, um está com um desempenho bem abaixo da nossa expectativa. E o coordenador geral, Paulo, chegou a conversar com ele, saber os motivos por que ele teve um desempenho ruim. E até o coordenador ponderou em chamar o estudante de volta para o Brasil, na percepção que o estudante não estava rendendo o desejado aqui em Portugal. Então, a pergunta que eu queria colocar, e um pedido do coordenador geral, a possibilidade de haver troca de estudante, ou como que se procede no caso de, então, trazer esse estudante de volta ao Brasil. Troca de estudante, a gente não tem essa... a gente não pode fazer isso, né? Porque a ideia é que a pessoa fique 2 anos, então sim, não tem como que vai ultrapassar o tempo do projeto, são 2 anos. Então, assim, se a gente manda um bolsista, se a gente troca, o outro não vai ter a possibilidade de ficar os 2 anos.
Então, não existe essa possibilidade. Tá? Tinha mais outra Mas aí, então, no sentido, na percepção, se ele já conversou com o estudante, já viu que ele não tem... Mas com quantos ECTS ele está, esse bolsista? Esse dado não tem correto, não. Pois é, porque é bom a gente ver, porque às vezes, o que acontece? O bolsista, a gente tem, e por isso que o coordenador tem esse papel importante, porque às vezes eles entram meio que em pânico. Não vou conseguir. Então, às vezes, uma conversa faz com que a pessoa se motive a se esforçar e a continuar, porque a gente tem inúmeros casos, assim, que a pessoa não foi bem no primeiro semestre, mas aí o coordenador foi trabalhando, né, lógico, o bolsista também estava disposto a se esforçar e conseguiu superar. Então, assim, tudo a gente tem que ter muito cuidado, porque imagina, se o menino entra em pânico e a gente volta com esse menino, assim, a gente está desestruturando a vida dele, porque ele perdeu 6 meses, efetivamente, né? Ele vai voltar, não vai ter bolsa, não vai ser, então assim, é um problema que vai continuar, então a gente tem que ter esse cuidado. Então vamos conversar, a gente só vai voltar com esse bolsista se a gente realmente perceber, verificar que não tem jeito, é um caso sem solução. Mas eu acho que tudo a gente pode trabalhar. Ok. Né? Então vamos a gente ver depois esse caso aí específico também. Adriana Nogueira, da Universidade do Algarve. Eu fui durante 10 anos coordenadora de mobilidade e recebemos muitos alunos brasileiros através das Bolsas Santander e, portanto, temos a experiência de brasileiros a estudar nos nossos cursos. E o coordenador da mobilidade, que na altura era eu, agora tinha aqui a minha colega ao meu lado, nós damos apoio ao aluno. O aluno tem qualquer dificuldade, vem ter connosco, porque o sistema de avaliação é diferente. Aconteceu um único caso nestes 10 anos de uma aluna que no fim do semestre disse: eu não percebi, este mesmo argumento, eu não percebi como é que me iam avaliar. E isso para mim é um bocadinho surpreendente, porque estamos sempre a falar nisso e todos os outros entenderam e fizeram as disciplinas todas. Portanto, a maior parte dos casos os alunos saem com bons resultados. Em relação às épocas de avaliação, concordo com a minha colega Miriam, e também temos, tal como nas outras universidades, a época especial de estatuto de trabalhador estudante e de dirigente associativo, atleta de alta competição. Eventualmente poderia-se estudar, mas penso que abrir para os alunos PLI, ter-se que abrir também para os alunos Erasmus, porque são também alunos estrangeiros que têm que se adaptar, muitas vezes não falando a língua. Nós temos alunos da República Checa, de França, de muitos sítios, e que têm que aprender português para estrangeiros e adaptar-se à língua e a tudo isso. Portanto, a fazer-se isso, isto é agora uma coisa interna, eu sugiro que fosse alargado a todos os alunos que não viessem por qualquer tipo de programa e não apenas para o PLI. Já agora, para completar uma informação que foi dada à parte da manhã, nós também temos psicólogos na universidade, que temos um gabinete de apoio ao aluno, com psicólogos que também dão todo esse apoio. E o coordenador está sempre disponível, inclusive, eu estava aqui a conversar com a minha colega, porque neste momento sou diretora do departamento que está a oferecer Línguas, Literaturas e Culturas e Artes Visuais, de, caso venham muitos, arranjarmos um tutor interno, uma espécie de, além do coordenador PLI, haver um professor que seja responsável por um grupo de alunos que venha, precisamente para fazer um acompanhamento mais próximo para todos estes tipos de dificuldades, porque a vida académica é muito interessante e às vezes perdem-se um bocadinho. Luísa Cerdeira, sou da Universidade de Lisboa. Eu tenho estado a escutar com muita atenção o que os colegas brasileiros nos estão a reportar e da nossa experiência da Universidade de Lisboa, o único caso que é conhecido é aquele que o colega acabou de dizer. Tem havido acompanhamento em cada faculdade pelo coordenador que está instituído, de muito perto, e os alunos, de uma maneira geral, do PLI, têm conseguido, quer em ciências, quer em letras, quer em belas artes, ter bom aproveitamento. Este aluno foi acompanhado lá de cá, do Atlântico, e muito acompanhado também do lado lá do Atlântico, e, portanto, tem havido essa magistratura de apoio. De qualquer forma, como é evidente, vão acontecer sempre situações deste tipo. Aquilo que eu sugiro é que nós, universidades portuguesas, possamos fazer um trabalho de casa entre nós, e o reitor Manuel Assunção poderá fazer essa articulação de como responder a estas situações. Cada uma das nossas universidades tem um regulamento próprio de avaliação. Todavia, há situações que estão aqui a ser identificadas, que são, por exemplo,
o chamado regime especial, não é, do estudante trabalhador, o atleta de alta competição, que poderão ser sugeridas como medidas a ser também usadas nestes alunos PLI e eventualmente no Erasmus. Ainda que, por exemplo, a nossa experiência em Lisboa é que os Erasmus não necessitam muito desta situação. Portanto, o que eu sugiro é que nós estamos a ouvir e vamos com certeza procurar, e eu já vou fazer esse trabalho de casa na minha universidade, no sentido de encontrar maneiras flexíveis. Mas, sobretudo, a decisão de o aluno ficar ou não ficar, como é evidente, deve ser muito ponderado da universidade de origem brasileira, onde ele está em articulação com o PLI, não é? Porque, neste caso, como foi colocado, e foi só um, efetivamente, quem está, não foi a coordenadora do PLI da Universidade de Lisboa que sugeriu que ele pudesse regressar. Tem tido uma ideia de ser mais calma e tentar que o aluno tenha uma segunda chance. Portanto, eu julgo que nós, universidades portuguesas, podemos nos articular. Há com certeza a possibilidade de fazer uma segunda prova no final deste ano letivo, portanto no segundo semestre, e porventura também usar o do aluno que nós chamamos o aluno finalista em setembro, e ele poder fazer novas provas, e inclusivamente não estar limitado apenas, por exemplo, a 2 unidades curriculares. Nós vamos fazer isso e eu penso que agora aqui é prematuro, porque não só nos temos que articular entre nós universidades, como dentro da nossa universidade, eu falo pelo meu caso, mas provavelmente nos outros também, nós temos que ir conversar com os colegas de cada faculdade para que eles possam também concordar com o que vamos decidir. Devo dizer, isso é já um testemunho mais geral, que eu tomei a iniciativa de, antes mesmo de começarmos as nossas férias de Natal, em chamar todos os alunos PLI, os coordenadores do PLI, o Consulado do Brasil e também a Embaixada que estiveram presentes, e foi uma sessão muito interessante porque os alunos expuseram a sua experiência, não é? Obviamente não em termos do percurso propriamente para a unidade curricular, mas a experiência. E de uma maneira geral, eu devo dizer que eles, obviamente, referiram que estranharam, porque é um métodos de trabalho diferentes, até a própria língua, nós falamos muito depressa, fechamos a boca, aquelas coisas. Mas depois de perceberem que a gente consegue comunicar num português de Portugal, eles já estavam a gostar, estavam a ir a tudo que era a atividade cultural e afim da cidade de Lisboa, e por isso eu julgo que, em termos de balanço, isto é um pouco, julgo que as coisas estão a correr bem. E em relação às universidades brasileiras, eu devo ter sorte, porque efetivamente elas têm estado a fazer um papel de apoio bastante evidente, não é? No acompanhamento dos estudantes. Tem 3 pessoas? Meu nome é Betânia, sou professora da UFMG, da Escola de Música. Nós temos 7 alunos na Universidade de Aveiro e eu me senti muito comovida com o depoimento da professora de Rosa, porque nós tivemos um caso semelhante. Os nossos alunos, dos 7, apenas um teve, assim, de início, um desempenho melhor, os outros tinham dificuldades, não tão graves, feito a que você nos relatou, mas eu queria fazer um agradecimento público ao reitor da Universidade de Aveiro, ao professor Nail Power, que é do Departamento de Relações Internacionais, porque o acolhimento que os meninos tiveram, nós agora tivemos uma reunião, foi reestruturado todo o plano de estudos deles, para que eles pudessem ter um desempenho a partir do conhecimento que eles trouxeram do Brasil, porque havia um desnível muito grande dos nossos alunos que vieram, que fazem curso de licenciatura, e o curso de licenciatura aqui, que corresponde ao bacharelado em música. E os nossos alunos da licenciatura são aqueles que vieram de camadas menos favorecidas e que nunca tiveram a experiência de ter aulas de música particulares em escolas de renome, porque não existe música na escola, nas escolas brasileiras de formação no ensino fundamental e médio.
Então, eles sentiram muita diferença. E esse plano foi todo reestruturado. Havia um curso na Universidade de Aveiro que estava fechado. Eles abriram esse curso para que os nossos alunos pudessem se inserir neste curso a partir do conhecimento que eles tinham trazido do Brasil. Isso deixou esses alunos muito felizes e com uma esperança enorme de continuar e de conseguir completar toda essa trajetória de 2 anos. Então, eu agradeço muito e esse acolhimento foi vital para os nossos alunos prosseguirem felizes e voltarem para o Brasil muito mais competentes e capazes do que vieram e poderem contribuir também com o que eles trouxeram, porque foi sugerido que eles participem de semanas culturais, que eles apresentem também seus talentos, para que eles não se sentissem tão assim, diminuídos como no início eles se sentiram, né? Justamente por essa diferença de conteúdo. Então, eles estão sendo também valorizados naquilo que eles são, nas suas competências individuais, e eles vão mostrar isso em breve. Então, eles estão muito animados. Muito obrigada. Se calhar passávamos agora para mais 2 pessoas só e depois a primeira ronda de perguntas mais 2 pessoas. Depois, então, daríamos a palavra à mesa. Eu sou Sinuelo do Vice, da Universidade Federal do ABC. Eu queria só colocar um ponto que, assim, a gente conversando na Universidade de Coimbra, a gente percebeu que eles estão preocupados com uma certa piora no desempenho dos alunos do último grupo de alunos que vieram. Mas qual curso? Qual curso? De um modo geral. Não, mas o seu curso, qual? O meu é da matemática, eu sou da matemática. Relativiza. Verdade. E daí, assim, eu gostaria de colocar que uma realidade brasileira, conversando com vários colegas, é que vocês falam para a gente escolher melhor os alunos e apurar a tentativa de conhecer o aluno. Só que a quantidade de alunos que você tem dispostos a vir é muito pequena. Então, o que acontece em vários casos você tem 8 alunos, 7 alunos, 10 num bom caso, que se encaixam no quadro de ele tem que estar no último ano, ele tem que vir de escola pública, isso acaba restringindo muito. Se ainda fosse pedido que ele fizesse algum tipo de estágio, acredito que você reduziria a quantidade de alunos que você tem a praticamente 0. E um outro ponto às vezes, por exemplo, uma universidade que talvez tenha um número maior de alunos interessados, ela pode propor 2 projetos. O que acontece? Você vai balancear os 2 grupos e colocar alunos bons, tanto em um grupo quanto em outros. E daí, sendo reprovado um dos projetos, às vezes alunos que seriam bons, melhores do que os do projeto aprovado, acabam vindo e nossos melhores alunos também continuam ficando. Então, eu sugeriria que fosse pensado um jeito de ampliar o universo de alunos a ser escolhidos, por exemplo, permitindo ele ter ser alunos de, por exemplo, esse ano, alunos de 2012, 2011, mesmo porque a gente tem pelo menos em matemática, uma defasagem clara no ensino secundário. Aqui, os alunos têm cálculo diferencial, matérias de cálculo no ensino secundário, coisa que não existe no Brasil. Matéria de cálculo é uma matéria tipicamente universitária no Brasil, e o curso de cálculo deles é um curso de análise real. Análise real exige uma certa maturidade que um aluno que não sabe nada de cálculo diferencial vai sofrer muito. Então, eu acho que tem que ser pensado, mesmo porque 1 ano, 2 anos que você tivesse, se você pudesse pegar alunos do 2º ano, eu poderia conhecer melhor o aluno, conversando com os nossos docentes, poderia tirar essa defasagem do ensino secundário e médio ser de qualidade baixa em escolas públicas no Brasil e conseguir alunos melhores. Isso acho que ajudaria muito na aprovação dos alunos.
Professora, passa mais... Tenho mais pessoas inscritas para falar. Não sei se... Vamos ver agora só para mais uma pergunta e... Então pode, então só pode ser ela só para dar uma outra visão daquilo que foi colocado até agora. Tá. Este senhor... Este senhor... Não é que depois era somente para dar a oportunidade, umas perguntas, depois vai para a mesa responder e depois volta ao público perguntas, depois responder. Esta era mais ou menos a ideia para debate. Boa tarde, sou Carlos Eduardo, da Unesp, Grupo de Letras. E a questão que eu trago para a plenária é exatamente, assim, contrária ao que tem visto até agora. No grupo que está sob minha coordenação, nós temos um caso que é praticamente irrecuperável. É um caso de Coimbra, um aluno que no primeiro semestre não teve aproveitamento por problemas psicológicos, etc., e que no segundo semestre da sua permanência teve alguma recuperação. E agora, nesse terceiro semestre, quando todos acreditávamos na sua total recuperação, teve uma queda, uma recaída, uma queda, certo? Então, inclusive, um pouco antes da reunião, já havia um comunicado da CAPES que era um caso que, se houvesse qualquer reprovação, seria retorno imediato. Então, a preocupação que eu coloco aqui é a seguinte: concordo com a ideia do retorno imediato. Agora, como fica a situação desse aluno que na sua matrícula tinha, para o semestre, tinha as disciplinas do semestre, mais as disciplinas que tinha como débito de semestres anteriores e que praticamente não apresentou resultado nenhum? Como esse aluno vai cumprir? Mas você está preocupado com a questão financeira ou com a questão mesmo dele, assim, no curso? Porque, na minha opinião, ele perdeu 1 ano e meio. Sim, eu nem estou pensando na questão financeira. Eu acho que porque, assim, porque às vezes eu tenho visto muita preocupação das pessoas, tem que devolver o dinheiro. Gente, se a pessoa não está conseguindo fazer, eu não posso exigir o dinheiro dele, entendeu? Isso aí, assim, a gente vai, lógico, exigir os valores, né, que o bolsista devolve, no caso dele desistir, jogar tudo para cima, voltar. Mas eu vejo que o menino está tentando estudar, não está alcançando por uma deficiência que não é culpa dele, né, assim, tem todo um, vamos dizer assim, um contexto, eu não posso. É lógico que esse menino, esse bolsista vai voltar prejudicado, mas isso, quanto a essa questão financeira que a Kátia até levantou, se realmente a gente verificar que o bolsista não conseguiu alcançar, a gente não vai pedir a devolução do dinheiro. Então, assim, no caso desse bolsista, infelizmente, eu acredito que seja melhor retornar logo, porque vai ficar mais, assim, essa foi a nossa decisão de ter reprovação, e aí, realmente, ela está prejudicada, essa pessoa. Mas e a questão acadêmica? Pois é, exatamente, porque quando ela voltar, você vai reconhecer, se ela não teve a aprovação, como é que você vai reconhecer? Ou seja, não é né? Porque as chances simplesmente aquilo que aproveitou, né? Aproveita o que ela fez, né? O que ela... Que infelizmente é isso, né? Se a pessoa, por exemplo, um aluno que tem 0 ECTS, que não passou em nada, não tem o que fazer. Assim, para essas disciplinas foram pedidas. Tem outra pessoa ainda, né, que havia pedido a palavra? Lá atrás. Tem esse senhor, depois está uma senhora no fundo, já espera mais tempo também. Boa tarde, sou o professor Alexandre Trovon, Universidade Federal do Paraná. Temos 7 alunos no curso de matemática na Universidade de Coimbra e a nossa situação talvez seja um pouquinho diferente das outras. Nossos alunos estão tendo um bom desempenho e não temos nenhuma situação preocupante. Até agora eles têm atingido todos os objetivos. Não significa que não tenha tido dificuldades. As dificuldades apareceram
mas foram superadas. E a razão da superação talvez tenha sido uma participação muito forte da coordenação da Universidade de Coimbra em conjunto. E muito disso ocorreu por adaptação e ajuste dos programas que previamente haviam sido definidos. Algumas coisas precisaram ser alteradas, corrigidas e ajustes ao longo do trajeto. Então isso foi essencial para que as coisas pudessem ser alcançadas. Uma coisa muito importante que eu acho que deveria ser pontuada é que é necessário uma preparação prévia ao sair do Brasil. Agora, não sei como isso deveria ser implementado ou como feito. O professor pontuou muito bem. Há um desnível muito forte da formação secundária do nosso aluno brasileiro para a formação secundária do aluno português. Isso é evidente e não há como nós modificarmos. E isso tem implicações no currículo da universidade portuguesa para a universidade brasileira. É necessário, para que o programa seja implementado, que nós demos uma série de equivalências de primeiro ano para efeito de projetos, para que esse aluno possa sair. Mas isso não significa que essa equivalência seja uma equivalência de fato. Cálculo 1 é equivalente a cálculo 1, mas isso não significa que essa seja uma equivalência real. Então, agora, como é que nós vamos fazer para que essa implementação seja real aqui e que não cause problemas? Nós conseguimos fazer com que essas questões fossem superadas com um trabalho muito forte da coordenação daqui, com o apoio dos professores extra-aula, com uma série de coisas que foram acontecendo trabalhos extra que ocorreram, né? Uma outra questão que eu gostaria de pontuar nós temos previsto nos projetos 2 missões, e geralmente essas missões de vinda dos coordenadores para cá são para reuniões, etc. Seria possível, não sei, talvez, fazer com que alguma dessas reuniões pudesse eventualmente coincidir, talvez com a chegada dos alunos, para que o coordenador pudesse talvez auxiliar na instalação desses alunos aqui. Não sempre acontece em alguns grupos, não é geral. No nosso grupo não foi possível acontecer, os alunos chegaram e tiveram diversas dificuldades. Então isso não é uma coisa geral, não é regra, isso nem sempre é regra. Então seria muito bom se o coordenador pudesse participar desse processo de instalação, porque é uma coisa que, sabe, facilitaria bastante. Então fica aí uma sugestão. Quando os seus bolsistas chegaram? No ano passado eles chegaram em que período? Início de setembro. Antes de passar, tem mais alguém? Acho que tinha uma pessoa lá atrás. Ah, já está lá. Tá. Depois eu tenho ainda uma pergunta por escrito que foi encaminhada à mesa. Boa tarde, eu sou Adma, da Universidade de São Paulo. Tenho 7 alunos do edital 2011 e 2013, então eles estão terminando já aqui, estão no último semestre. E eu tentei sempre ver a atuação deles, o aproveitamento deles, dentro dessa ideia de que é um programa de valorização e de aprimoramento da licenciatura no Brasil, né? E eu tenho visto, desde o primeiro momento das reuniões, o empenho e o cuidado da coordenação do PLI, né, em dirimir, minorar tudo que era dificuldade, né, todas as possíveis dificuldades que têm surgido com os alunos. E eu estava presente, a professora Raquel me lembrou, inclusive no momento em que nós sugerimos, e acabou sendo deliberado,
que os alunos ficassem com 48 ECTs por semestre, e não as 60 como era a princípio desejável, né, os 100%. Ora, e aqui eu tenho visto, então, as pessoas comparando um pouco esses nossos alunos bolsistas com aluno trabalhador, alunos que têm uma série de outras dificuldades aqui em Portugal. E quando me parece, foi por isso que eu pedi a palavra, me parece que a situação é exatamente a inversa à dos nossos alunos. Quer dizer, eu considero que eles estão aqui com uma bolsa bastante boa para alunos de graduação, seja em Portugal, seja no Brasil, e que eles estão aqui, a maior parte são alunos de baixa renda, necessariamente são alunos de baixa renda, mas que aqui, então, eles têm esse privilégio de não estarem trabalhando, não estarem, então, pegando 2 horas de transporte público para irem para as suas salas de aulas, e que eles têm aqui como única e exclusiva obrigação estudar. Tá? Esse é um empenho, um investimento muito grande, né, do governo brasileiro, né, para a formação, então, e aprimoramento desses alunos. Ora, pelo visto, há casos específicos, né, de todos os alunos serem reprovados. Eu não estou falando desses casos excepcionais. Eu estou falando, né, do conjunto. Eu realmente gostaria até saber do número, né, de alunos reprovados e tudo, mas eu estou falando da média. Eu exijo dos meus alunos aprovação a 100%, porque eles estão aqui só para isso. Né? Eu acho inadmissível realmente que eles fiquem reprovando em 2 ou 3 matérias por me dizerem que o professor tinha um método de avaliação, avaliação X ou Y. Quer dizer, eles têm que ter minimamente, ao meu ver, uma responsabilidade e uma consciência social muito grande, inclusive para que o programa tenha ao seu fim, né, quando eles retornem ao Brasil, realmente as finalidades a que ele se propôs. Né? Então, nesse sentido, foi um pedido aí de sugestão. A minha sugestão é que, de modo nenhum, se flexibilize mais ainda o que tem sido feito, sob pena da gente cair num paternalismo que eles podem... Eu vou ler, antes de passar aqui para alguns comentários, na verdade nem são respostas, mas alguns comentários da mesa. Eu vou ler uma pergunta aqui, tem 2 perguntas aqui. Isso, a primeira é em relação aos vistos. Então, os consulados portugueses no Brasil estão cobrando taxas diferentes para a emissão do visto. Alguns não cobram. No Rio de Janeiro, a taxa é a mais alta de todas. Então, realmente, esse é um problema que tem sempre chegado, né, aos nossos ouvidos em Brasília, essa informação, não só dos valores, né, já tive a oportunidade de falar sobre isso na Universidade do Porto, valores diferentes, alguns cobram, outros não cobram, mas, além disso, a questão do tipo de documentação que é diferente. Então, às vezes tem uma informação na página, lá na internet, com uma lista de documentos. Os estudantes viajam, porque nem todas as cidades, logicamente, têm consulado, viajam, a universidade investe pagando passagem para esses estudantes, ou os estudantes fazem cota, recebem apoio, às vezes do próprio professor que dá o dinheiro para essa viagem. E chegando na cidade, o estudante tem que voltar porque a informação da página diverge daquilo que vai ser exigido do estudante na hora que ele chega lá para a obtenção do visto. Então, essa é uma observação assim, muito grave, séria, que nós esperamos que as autoridades portuguesas possam corrigir para que nós não tenhamos problema. Além disso, tem ainda a questão do tempo, né, para a obtenção do visto, que tem demorado ainda bastante, prejudicando muitas vezes a chegada dos estudantes. Esperamos que... Quando derem a oportunidade de responder, existe um grupo de trabalho. Este problema está identificado há muito tempo. Já estávamos a conversar aqui com a senhora
está identificado há muito tempo, é um problema complexo porque tem a ver realmente com o poder que os consulados portugueses aparentemente têm de fazer o que lhes apetece. Independentemente da vontade do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, da Secretaria de Estado da Imigração, com quem temos colaborado bem, com a própria Embaixada Portuguesa em Brasília. Portanto, é um problema moroso, como digo, complexo, mas sobre o qual não estamos desatentos. E não é de agora. Se não fizermos mais, foi porque não conseguimos fazer mais, dada a complexidade. Estamos a falar aqui, portanto, de agentes diplomáticos, e não é fácil, mas o problema está, como digo, está muito identificado, está identificado há muito tempo, e inclusive estamos a trabalhar, como disse, neste grupo que foi constituído, no sentido de haver uma lista o mais cedo possível, ou seja, logo que sejam decididos os alunos que vão ter bolsa, os bolsistas, como vocês dizem, para que desse modo o processo de concessão de vistos possa ser agilizado. É nesta lógica que estamos a trabalhar. Se conseguimos ou não, não sei, mas espero que sim, se consiga algum progresso em relação ao que aconteceu este ano. Já se conseguiram aqui e ali alguns progressos, mas esperamos que esta questão melhore. Mas, como digo, o problema está muitíssimo identificado, é uma questão de conseguirmos ir resolver. Bem, nós registramos aqui as observações. De fato, pelo menos os resultados que nós já temos, assim, oficiais, mostram que a grande maioria dos estudantes, um número muito grande, tem tido bom aproveitamento, né, no programa. E, logicamente, aqui as pessoas que se manifestaram-se aquelas que têm problema, mas tem vários outros aqui que poderiam também dar depoimento dos estudantes que não estão com problema, que têm tido um bom aproveitamento. Eu teria ainda algumas considerações a fazer, né, que nós temos discutido muito seriamente na CAPES. Primeiro, os estudantes que estão aqui devem ser, pelo menos é isso que nós esperamos, os melhores estudantes dos senhores. Por isso, nós atribuímos, né, a responsabilidade à universidade de selecioná-los na melhor forma. A CAPES não interfere na seleção dos estudantes e pediu, inclusive, no edital anterior, né, que classificasse os estudantes e respeitou essa classificação, né, feita pela universidade. Então, nós continuamos acreditando que quem é o melhor, quem são os melhores para selecionar os estudantes, são os seus professores, os coordenadores dos projetos, que em contato com as coordenações dos cursos, com os professores, farão essa melhor identificação de quem são aqueles melhores estudantes. E o melhor estudante também, nós temos que ver outros aspectos, né? Não somente a questão do aspecto acadêmico, mas em termos de comportamento, em termos de problemas anteriores, história daquele estudante dentro da universidade, daquele período de estudos que ele já teve, envolvimento dele com as responsabilidades acadêmicas. Ou seja, tem uma série de indicadores que os coordenadores dos projetos, né, devem levar em consideração antes de dizer é este, aqui e não este, que irá participar. Segundo ponto que eu gostaria de destacar, entra já no outro nosso segundo ponto de pauta, que é a questão do acompanhamento, né, que nós vamos falar agora. Então, uma coisa é um estudante que entrou em depressão, nem tinha uma história de depressão antes, mas pode acontecer, ele muda de país e tem todo esse processo de adaptação ao local. Nós sabemos que qualquer pessoa está sujeita a isso. Entrar num processo de depressão com a mudança, não ter a capacidade de suportar essa mudança brusca que é feita num processo de mudança do país. E esse estudante, por mais que se esforce, o quadro dele não permite que ele tenha um bom acompanhamento. Ou mesmo um estudante que, ao chegar aqui, começa a vivenciar um problema grave de família no Brasil, a mãe que descobre que ficou doente, perde um pai, perde um familiar,
e sente-se em dificuldade para acompanhar. Então, ou seja, existem muitas situações que podem levar um estudante a não se sair bem. Entretanto, nós também temos outro quadro, né? Nós temos estudantes que, mesmo sem ter nenhum desses problemas, com todo o esforço, não conseguem se adaptar ao currículo, às formas de avaliação, às metodologias de ensino. Isso tem que ser acompanhado. É necessário saber, saber e ter isso registrado oficialmente. Né? Nós vamos agora, né, principalmente agora a partir desse quarto edital, ter um mecanismo de acompanhamento mesmo do trabalho feito pelo coordenador junto aos estudantes, ao grupo de estudantes. Veja, não existe um projeto como esse. 7 estudantes, 3 professores acompanhando. Esses 3 professores, doutores, tendo ainda a possibilidade de vir 20 dias, 2 vezes por ano, acompanhar os estudantes na instituição de destino. É um investimento muito alto. E como eu falei hoje pela manhã, esse investimento é feito não simplesmente para colocar o nosso estudante morando em outro país, nós temos uma meta lá na frente, uma responsabilidade social, e estamos investindo nisso. Um investimento no capital humano, na formação desses jovens, para que de fato eles tenham um excelente aproveitamento, uma boa formação, a capacidade de intervir numa realidade que é a realidade lá do nosso país. Então, é necessário um acompanhamento muito próximo, muito sério, muito rigoroso desses estudantes. Tenho certeza que quando começarmos a fazer isso de uma forma ainda mais, claro que todos estão se empenhando, mas ainda mais tenaz, ainda mais próximo, com mais rigor, com mais controle, esses índices com certeza vão diminuir mais ainda de estudantes, né, com problema. Outra coisa que eu gostaria de observar, e que nós também temos, assim como brasileiros, que temos muito cuidado, é quem tem que se adaptar ao quê? Não é isso? Veja, o estudante brasileiro que está aqui em Portugal, que vai para a França, que nós esperamos que vá para o Canadá, ele tem que se adaptar à cultura local, aos métodos de ensino local, aos métodos de avaliação. É esse o crescimento que nós esperamos dele, é esse que é o diferencial. Nós não podemos querer que o mundo mude para receber os nossos estudantes. Nós queremos que o nosso estudante conheça as diferenças do mundo. É isso que nós esperamos. E eles esperam de nós essa força, para mostrar para eles isso. Ah, está diferente, eu não consigo acompanhar. Olha, minha filha, atenção, procure acompanhar. Se esforce, preste atenção. Está estudando quantas horas por dia? Duplique essa quantidade de horas. Está lendo quantos livros? Ah, só leio 10 livros por semana, está pouco, mude para 20. Entende? Então, é isso. Eles têm que encontrar nos coordenadores a força, a garra, a energia. Então, para continuar o processo. Então, é muito importante isso, porque se for para ter a mesma avaliação, o mesmo método de ensino, a mesma biografia, fica no Brasil. É mais econômico, mais tranquilo para todo mundo, sem trabalho, sem esforço para a gente, assim, esse extra, né? Não é que lá não teria trabalho, mas sem esforço extra, que impede um processo como esse, de ter aqui mais de 100 pessoas reunidas, todas pagas com recurso, né, do governo federal, para um projeto. Então, eu gostaria de chamar muita atenção para esse e dizer que cada reunião, com exceção desta vez, todas as reuniões que eu vim aqui desde 2010, nós tivemos a reunião com os coordenadores e depois a reunião com os estudantes. E muitos coordenadores que estão aqui me acompanharam nessas reuniões, alguns estiveram comigo. E tem muito estudante também reclamando do coordenador. Tem muito estudante que reclama, por exemplo, que não consegue contato, que escreve não tem resposta, como tem também muito coordenador reclamando da conduta do estudante. Aperte. Por exemplo, tem reclamação, inclusive aqui uma das outras observações, uma outra pergunta que tem aqui, que diz respeito à questão do acompanhamento do estudante. O estudante quer viajar, mas não quer seguir a orientação do coordenador, do grupo, da equipe, para dizer, não, você não vai nessa época. Ele acha que ele tem o direito de ir na época que ele quiser. Não é assim. Ele, para sair, ele tem que ter autorização. E se ele tiver mal, nem deve sair. Aproveita as férias e vai estudar mais ainda. Nós queremos, sim, é importante que ele viaje, que ele aproveite, desfrute dessa experiência de morar aqui na Europa, de ter a possibilidade de conhecer outros países, que ele vivencie, de fato, essa experiência como uma
rica e feliz experiência para ele. Mas, em primeiro lugar, tem que estar o projeto que ele veio cá fazer. Então, é muito importante isso. Apertem, não deixem que os estudantes saiam. Primeiro, sair sem autorização é um problema gravíssimo, né? Essa é uma das questões que tem aqui. Não pode ter um formulário que nós já disponibilizamos, quem não recebeu, peça, por gentileza, que nós mandamos outra vez, para sair do país tem que ter autorização da universidade de destino, do coordenador do Brasil, e isso tem que ser enviado para a coordenação geral. E, se for sair da cidade onde ele está, ele tem que, pelo menos, ter comunicado formalmente para o coordenador da equipe. Então, por que é importante que ele, pelo menos, comunique ao coordenador, se ele for sair no final de semana daqui para Lisboa? Porque se tiver um terremoto, a gente tem que saber onde é que o estudante está. É sério. Pode ser qualquer catástrofe. Terremotos acontecem. Agora, com aquele problema que teve nos Estados Unidos, a gente teve que achar todos os nossos bolsistas de Ciências Sem Fronteiras. O conselheiro Almerindo está aqui. Lembra o rapaz que ninguém encontrava e o menino estava dormindo no quarto e todo mundo tinha achado, ele morreu, porque não respondia nada. Aí bateram lá o Itamaraty, o MRE foi lá, bateu na porta dele, não foi, ele abriu, onde? Furacão. Então, assim, a gente tem que saber onde os meninos estão para que tem um problema, a gente sabe, tem gente lá, vamos atrás, vamos achar. Parece um pouco trágico isso, mas infelizmente eu posso relatar uma tragédia como a que nós tivemos agora lá no Rio Grande do Sul, né, que todos devem ter acompanhado, e eu fiquei no telefone o domingo inteiro, da hora que acordei até meia-noite, tentando localizar cada um dos nossos bolsistas do exterior que estavam no Brasil, de outro programa que nós temos. Então, localizando os estudantes de vários países, até falar com cada um deles, e felizmente os encontramos. Então, e se o estudante não está na cidade, imagine o desespero, uma tragédia daquela, e você não saber, a família ligar para você, cadê meu filho? Diz, olha, eu não sei. Entende? Então, é muito importante pensar em tudo. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Nós tomamos nota em relação a esses pontos, nós vamos avaliar e pedimos isso. O empenho, as palavras da professora Adma da USP, acho que foram muito pertinentes, acho que coaduna muito com o que nós temos discutido. A responsabilidade que o bolsista tem aqui é estudar, e nós vamos fazer de tudo para ser mais exigentes, né? E não flexibilizar, não é para flexibilizar, e sim, é claro que cada caso será visto, por isso que eu falei que é importante o acompanhamento, cada caso será visto dentro de sua especificidade e peculiaridade, mas nós queremos sim que eles venham para cá e estudem muito, bastante, e quanto mais ainda é pouco. Muito obrigada. Passou vontade no banheiro. Tem que seguir lá no curso de natureza. Eu queria só também. A Universidade do Algarve é muito hostil em relação a outras universidades. Não, estou a brincar, obviamente, estou a brincar. Portanto, eu queria só ressalvar que eu não paguei nada ao FMG para aquela declaração. Fico muito claro. Bom, esta é uma questão muito complexa e eu acho que todos devemos entender que não se pode resolver com regras rígidas o que é, a sua própria natureza, muito complexo. Não é? Estamos a lidar com pessoas e cada pessoa pode ser um caso diferente. É um caso diferente em geral. Portanto, já foi dito aqui muita coisa muito oportuna. Eu acho que há aqui também uma responsabilidade, desde logo, há aqui uma responsabilidade muito grande, desde logo, dos coordenadores do lado português, que não podem deixar de fazer a aflição se, perante um caso qualquer individual, esse estudante tem ou não, do
ponto de vista da avaliação que esses coordenadores fazem, deviam obter 48. Eu acho que há aqui, como digo, cada caso é um caso. Portanto, pode haver alunos que fizeram pouco porque não quiseram, pode haver alunos que não fizeram mais porque não conseguiram ou não podem vir a conseguir. E, portanto, há aqui uma avaliação e uma responsabilidade que tem que haver a esses coordenadores portugueses que estão próximos dos alunos. Eu diria que isto não é uma questão de épocas especiais, não é uma questão, como nós gostamos de dizer aqui, de mais tiros. Se nós atirarmos mais tiros, quando não tivermos nenhuma capacidade de acertar no alvo, não vamos lá. E, portanto, ou seja, se os alunos não tiverem mínima preparação, não é por dar mais épocas especiais, pelo contrário, temos tido até aqui um debate que está há muito tempo instalado nas universidades portuguesas, que diz muitas vezes mais épocas especiais não representam mais sucesso, mas podem representar menos sucesso. O aluno acha sempre que vai fazer na época a seguir. Portanto, eu diria que é uma questão de acompanhamento de proximidade. Pode haver estratégias diversificadas, há estratégias diversificadas. Foi ali dito um caso da minha universidade, mas há outros casos em que estão a ser dadas aulas especiais ou aulas extra aos alunos, a alguns alunos brasileiros. Claro, temos muitos, portanto isto não é válido para todos, é válido. Felizmente não me chego a falar de um número pequeno de alunos. Portanto, pode haver abordagens várias, mais individuais ou mais coletivas, pode haver recuperação durante as férias, como aqui foi dito, pode haver mais preparação do aluno antes de sair do Brasil. Portanto, pode haver todas estas lógicas diferenciadas. Eu acho que sim, a sugestão da Luísa, da minha amiga Luísa, faz sentido. Portanto, estamos disponíveis para isso, claro, para mais coordenação e para estabelecer aqui, usar o que chamaríamos uma estrutura de influência, falar com as pessoas, pedir-lhes para eles terem esta consciência de que estamos perante uma situação nova, com gente que vem de outro país, com outro background, e portanto temos que ter flexibilidade, mas inteligência na distinção entre o que se pode salvar ou não. E volto ao tema dos coordenadores portugueses. Eles é que têm que avaliar, digamos, este aluno fez pouco, mas tem condições para fazer mais. E, portanto, eu vou fazer com que ele faça mais. Tem uma grande probabilidade de fazer mais e salvar os 48 ECTS, ou o aluno não tem condições para se salvar. Não é? E, portanto, decidir ao fim do semestre, do primeiro semestre, só com base no sucesso ou com base na falta dele, parece-me a mim não ser critério. Portanto, porque estamos perante alunos muito motivados, repito, é preciso ver o caso que estamos perante o qual estamos presentes. E isto inclui, eu concordo inteiramente, inclui a não existência de paternalismo. Quando eu estou a fazer esta avaliação, é uma avaliação não paternalista, obviamente. Concordo inteiramente ali com a intervenção. Agora, também tenho que dizer à Rosana, à minha querida amiga, que o não paternalismo também inclui a impossibilidade de nós controlarmos os movimentos de alunos numa coisa que se chama espaço Schengen. Os alunos vão passar um fim de semana a Madrid. Os nossos filhos vão passar um fim de semana a Madrid e a gente não sabe. Não é? Eu já estou nas fases do semestre. Mas isto é possível. Portanto, aqui também é uma questão paternalista. Os alunos é que têm que saber gerir o seu tempo. Literalmente, é muito difícil controlar isso. Portanto, é o que eu diria, mas não tenhamos ilusões, não conseguimos arranjar aqui um conjunto de regras rígidas, mais ou menos rígidas, que nos levam à solução deste problema. Teremos que ter, como digo, a responsabilização dos alunos, a responsabilização dos coordenadores portugueses que nos acompanham, que devem fazer essa aferição, e depois, com certeza, a flexibilidade por parte das instituições portuguesas. E eu estou empenhado nisso, mas penso que o geral dos meus colegas e dos coordenadores institucionais e dos coordenadores dos cursos e das pessoas, dos diretores dos cursos, todos estão empenhados e muito sensíveis a essa necessidade de haver flexibilidade e, eventualmente, programas específicos
de apoio a casos concretos por parte dos estudantes brasileiros. André. André só quer falar no final. Então, já vamos passar para os outros pontos, na verdade, porque nós temos pouco tempo. O que eu gostaria, né, nós gostaríamos, enfim, é que, no que diz respeito ao acompanhamento dos estudantes, nós não queríamos inverter agora a lógica. Ao invés de falarmos sobre os problemas, nós gostaríamos que fossem relatadas as práticas que têm sido adotadas para esse acompanhamento dos estudantes. Eu acho que a experiência, né, de alguns coordenadores podem ser muito enriquecedoras para outros. Então, por gentileza, nós gostaríamos que vocês manifestassem essas experiências. Outro tópico aqui diz respeito à dupla titulação, e aí seria o caso de solicitar algum esclarecimento, inclusive porque nós temos aqui coordenadores que já têm estudantes que regressaram, né, do primeiro grupo. Então, caso haja alguma dúvida em relação a esse tópico, também seria o momento de esclarecer. Mas vamos começar então com a primeira rodada sobre o relato de boas práticas no acompanhamento dos estudantes. Sou professor Pires da Universidade Federal do Rio Grande, lá no sul do país, quase saindo para o Uruguai. Antes de falar um pouquinho, queria apenas dizer que me senti relativamente incomodado com as nossas primeiras falas. Foi bom que a professora Rosana falou agora. Vamos falar um pouco das nossas experiências e também um pouco menos dos estudantes, né? Nós temos aí bastante coisa para falar também sobre o papel dos coordenadores. Dizer que uma coisa que me incomodou em algumas falas é que para nós brasileiros, eu estou falando do ponto de vista da humildade de quem a primeira vez vem à Europa e como nossos estudantes também vêm financiados por esse governo, né, por esse programa. Nós viemos visitar a história e parece que não olhamos a história. Nós não vamos resolver problema pedagógico nenhum mexendo somente na avaliação, né? Não, eu sou da educação física, então vou dizer, nunca se bateu um recorde pensando em baixar o sarrafo. Nunca se fez um grande feito sem que houvesse preparo para ele. E aí eu vou falar da experiência que a gente teve na Universidade Federal do Rio Grande. Não tivemos nenhum problema nas oportunidades em que enviamos estudantes desde 2010. Agora, uma das questões que tem sido bastante insistente para nós é a teimosia num contato frequente e constante com os estudantes. E vou dar um relato de um estudante chamado Pablo, do curso das artes, da Universidade de Coimbra, que teve talvez as piores notas da turma dele na primeira avaliação desse semestre que se passou, e recebeu um elogio, uma distinção de uma professora, porque recebeu a melhor nota das disciplinas na segunda avaliação e passou em todas sem nenhum exame. Isso custou para os professores das artes, infelizmente a professora não está aqui, que semanalmente estivesse com ele pelo Skype para discutir assuntos, né? Nós mesmos, se olharmos para nós, temos reclamado, e não tenho visto ninguém dizer o contrário disso, do sarrafo que a TAP sobe todo ano, todo semestre, e nós nunca dizemos que isso tem que mudar, dizemos que tem que ter mais apoio, mais bolsa, salários mais razoáveis, que não é o caso do problema aqui. Para não me alongar, quero saudar a ideia da residência escolar, acho que é uma ideia que contribui deveras, uma solução extremamente criativa e inteligente, e dizer que do nosso ponto de vista, aqui cochichamos rapidamente, refutamos totalmente a ideia de basear na meritocracia a seleção dos estudantes, e sim apoiamos a ideia que o programa tem tido até agora, de ter como critério o olhar para aquele que é o profissional mais importante de uma sociedade, que vai trabalhar talvez no lugar mais importante daquela sociedade, o professor e a escola pública. Você está inscrito? Eu vou ser breve aqui, aproveitar a fileira de inscrição aqui. Edinaldo Unicinos, na linha das boas práticas, tivemos em 2010 um primeiro projeto nosso, estamos agora em 2012 e quero colocar em público aqui
a nossa total satisfação da Universidade do Porto, né, mais especificamente da Faculdade de Desporto e a Faculdade de Letras, onde eu tive a oportunidade agora de visitar os dois cursos que a gente tem bolsistas, na Educação Física e em Letras, e é reconhecido por nossos alunos a total interlocução direta com os coordenadores de Relações Internacionais e coordenadores dos cursos. Eles estão altamente ambientados com esses profissionais e eu tive a oportunidade agora de conhecê-los e também a minha grata satisfação de ver em Portugal total empenho e total sensibilidade para o projeto PLI, né? Uma iniciativa que a gente está adotando como acompanhamento as redes sociais de Facebook, né? Os nossos alunos eles têm organizado um Facebook do PLI, onde inclusive nessa comunidade do PLI, que atualmente é restrito aos alunos, onde tem inclusive depoimentos deles, atividades deles, a ideia é que esse Facebook seja aberto à interlocução com seus familiares, né, onde eles podem postar as suas experiências aqui em Portugal, e esses familiares poderem curtir, né, as suas fotografias, os seus filmes, as suas experiências, bem como a ideia nossa é ampliar e fazer essa interlocução desse Facebook do PLI com os nossos cursos de Educação Física e Letras lá na Unicinos, onde os nossos alunos aqui de Portugal possam estabelecer um diálogo via redes sociais, via o Facebook, com alunos, estudantes brasileiros lá, né? Então, acho que esse é um dado importante. A outra questão que eu quero salientar de boa experiência é o nível de iniciativa que os nossos alunos brasileiros estão tendo aqui em Portugal. Eles estão autogestionando passeios, onde eles fretam ônibus. Esses ônibus são fretados para visitar os fins de semana e outros períodos as cidades próximas, a ponto deles conhecerem essas cidades. Eu tive a oportunidade agora, na semana passada, de ir para Serra da Estrela, né? Serra da Estrela para ver neve, então eu tive a oportunidade de desfrutar em 2 ônibus com alunos que são bolsistas do Erasmus, alunos de outros cursos da engenharia, ou seja, N alunos, inclusive professores, que fazem parte dessas excursões que os alunos PLI estão organizando, né? Então isso é um dado interessante. Inclusive eles estão com a iniciativa de fazerem cursos, oficinas de dança, onde os próprios professores da Universidade do Porto têm participado. Então isso eu acho que é uma demonstração de interação cultural riquíssima, né? Então dá esse testemunho aqui. Boa tarde. Parece que enfileirou aqui, né? A gente vai ter que mudar depois. Terceiro, depois seguir por aqui. Pedíamos somente para ser um pouco mais breve, porque, como vê, em relação ao programa, já estamos um pouco atrasados também. Começámos atrasados, mas se puderem ser um pouco mais breve, agradecíamos. Eu sou Moacir, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a mesma do meu colega. E vou tentar ser breve, embora para mim isso seja bastante difícil, mas eu vou fazer o possível. Tem uma agenda de anotações aqui, mas vou encurtar já com esse comentário alguns pontos. A experiência de coordenação, né? Falando um pouco das dificuldades que, como coordenadores do programa, eu particularmente enfrentei desde o primeiro PLI, então, que foi de 2010, e o que eu fui aprendendo com isso e que agora, no de 2011 nós não tivemos projeto aprovado lá na universidade, eu estou tendo. E nesse sentido é um processo bastante contínuo, porque a nossa estudante da Química, que é o curso que eu também coordeno lá, ela agora está fazendo a monografia dela de conclusão do curso e por formação do nosso grupo são histórias desse processo que ela viveu aqui. Então, são várias histórias que ela vai contando desde a saída do Brasil até o retorno para o Brasil.
essa monografia. Então, a ideia é que ela possa ajudar até outros estudantes da própria universidade a irem conhecendo essas histórias de PLI. A questão do acompanhamento, eu diria que essa mesma aluna, eu fui extremamente relapso como coordenador. Então, ela era tímida e eu não tinha muita vivência. Facebook eu ainda não tenho, então, por exemplo, e ela também não tinha. Então, esse acompanhamento dela foi falho, eu diria assim. O que a gente está aprendendo com isso, né? Ela ligava nos fins de semana, eventualmente mandava e-mail, e ela levou uma disciplina para fazer exame, ainda vai fazer uma prova no Brasil para integralizar os seus ECTs. Mas é uma história positiva dela, porque também nunca tinha saído da cidade, né? Bom, atualmente, o PLI atual, a nossa coordenadora tem encontros quase que diários, então ela me alivia a tarefa de acompanhar os meus da Química, é um PLI que tem outros cursos juntos, e ela diz assim, olha, tu fala com o Vitor, porque ele tinha prova no outro dia de manhã e às 3 horas estava no Face. Para aqueles que estão no Brasil, esteja sempre em contato com os coordenadores do programa aqui em Portugal, na página do PLI, que está no Grupo Coimbra, todos sabem, tem os contatos dos coordenadores, tem essas reuniões que aproximam, então, por favor, não deixem de procurar ao máximo essa aproximação, que é enriquecedora também, porque, como eu falei hoje pela manhã, abrem possibilidades, então vem o professor para cá, agenda uma palestra aberta para outros estudantes, né, não somente para os estudantes brasileiros, e que também é enriquecedor para o coordenador brasileiro. Atividades complementares. Também alguns coordenadores chegaram e conversaram conosco durante esse período assim, de intervalo, que são as atividades culturais que o estudante faz. Por exemplo, ele faz uma viagem, como foi destacado, não é? Faz uma viagem, faz uma atividade, participa de uma visita ao museu, participa de uma oficina em uma outra cidade, em um outro país. É muito importante e, creio, é muito enriquecedor para o estudante que isso seja registrado e possa ser aproveitado no retorno do estudante na carga horária que eles necessitam de atividades complementares, né? Que, praticamente, eu creio que todos os cursos podem até ter uma outra denominação, mas que todos os cursos têm. Vai ser estimulante para os estudantes, enriquecedor e, ao mesmo tempo, vai abreviar aquele período de permanência que ele tem ao regressar ao Brasil. A questão da família já foi falado. Quero destacar, mais uma vez, a questão das viagens. Nós não achamos que os estudantes devem ser proibidos, muito pelo contrário, eles devem ser estimulados. Nós só dizemos e ressaltamos e enfatizamos isso. E nós devemos saber onde eles estão. Então, é importante, não é a mesma coisa do filho, do caso do nosso filho, porque aqui a responsabilidade, de fato, professor, é muito grande nossa, e o Itamaraty sabe o que é nós procurarmos, por exemplo, um estudante nosso que se encontra com problema e não termos assim nenhuma informação, algumas vezes, de onde é que o estudante foi. Então, claro que muitas vezes vai escapar, a gente, por mais controle que tente ter, não tem todo o controle, mas é muito importante procurar garantir que o estudante, principalmente na saída do país, e é uma exigência, inclusive, da CAPES, ele tem que comunicar, e, no caso de saída do país, como ele é bolsista, ele tem que oficializar essa saída. Mas é claro que isso deve ser estimulado. E o que eu me referi, por exemplo, no caso de alguns estudantes que não querem seguir as orientações do coordenador, por exemplo, a coordenadora diz, olha, eu estou vindo para cá porque tenho reunião com vocês. Ele diz, não, vou para a Bélgica. Entendeu? Então, são casos excepcionais e que devem, claro, ser alertados para que isso não aconteça, né? Então, essa comunicação é muito importante. Quero lembrar que os estudantes, eles têm direito, já foi definido em reuniões anteriores, quando o estudante termina os 2 anos, se ele tiver ainda devendo 2 disciplinas, ele pode fazer 2 avaliações no Brasil. Os primeiros, foi uma pergunta também feita, eu vou ter agora encontro com a vice-reitora Madalena Larcão, da Universidade de Coimbra, para ajustarmos já como é que será feita essa primeira avaliação do grupo que já voltou para o Brasil.
Outro aspecto muito importante do acompanhamento que nós gostaríamos de destacar, que foi tocado muito superficialmente, a questão do estímulo do nosso estudante à convivência com outros estudantes, com o estudante português, com o estudante de outros países. Geralmente, nas universidades portuguesas, tem um número muito grande de estudantes de outros países, e, às vezes, a tendência, né, como eles vêm em grupo, é de eles se fecharem nos grupos. Então, é muito enriquecedor essa convivência e deve ser estimulada. A questão do comunicado para todos os membros da equipe, nós vamos providenciar isso, mandando uma ficha para que todos preencham com os dados. E por último, dizer, né, que essa integração, né, do estudante, do mesmo modo como eu falei, o estudante nosso ele deve se adaptar à cultura, né, local, mas é claro que isso é sempre uma via, né, de mão dupla, isso é sempre uma relação, né, dialética, né? O estudante ele traz muito de si, ele traz da nossa cultura, da sua experiência, da sua vivência, e essa convivência, né, nesses espaços diferenciados, né, traz aspectos assim muito positivos, né, para a formação. Por exemplo, os estudantes em Coimbra, eles realizaram com muito sucesso, já 2 vezes, a semana, não lembro como é que é o nome que eles chamam? Isso, Semana Cultural Brasileira, e que foi muito elogiado, teve o apoio e o acompanhamento dos professores da Universidade de Coimbra, dos coordenadores brasileiros. Eles já me escreveram, eu até estou atrasada com eles, mas eles já me escreveram algumas vezes, entraram em contato várias vezes, porque querem repetir a experiência agora, para este ano, e isso já está confirmado. Então, eles vão fazer, e isso é muito importante, né, para fazer também com que esses outros países que estão aqui, representados pelos seus estudantes em Portugal, e os estudantes e professores portugueses, também conheçam da nossa história, da nossa cultura, da alegria dos nossos estudantes, da simpatia de todos eles, que são, de fato, aspectos que se destacam, e da capacidade que eles têm de organização desses eventos. Então, é um aspecto muito importante. E, por último, eu gostaria de destacar um outro ponto que diz respeito a esse aspecto do acompanhamento. A CAPES vai organizar, logo após o resultado deste próximo edital, uma reunião no Brasil, lá em Brasília, nas dependências da CAPES. Todos os coordenadores do projeto selecionados serão convidados para participar dessa reunião, receberão o máximo de esclarecimentos a respeito dessa preparação dos estudantes, enfim, de todos os detalhes e informações necessárias para a participação no programa. Além disso, nós vamos convidar os coordenadores portugueses de todas as instituições envolvidas. Então, seria muito bom que nós pudéssemos contar, que as universidades portuguesas, né, pudessem fazer esse empenho, esse esforço. Não é algo longo, é um dia de trabalho, mas que pudessem os coordenadores portugueses, pelo menos uma pessoa de cada instituição, estarem presentes nessa reunião na CAPES, que, com certeza, muitas das dúvidas, que são dúvidas comuns a essa primeira etapa, a chegada dos estudantes, a essas questões que dizem respeito à organização dos currículos dos estudantes, muito disso já pode ser esclarecido nesse primeiro contato, nessa primeira reunião que pretendemos realizar na CAPES, que vamos realizar agora, logo depois da publicação dos resultados do próximo edital. Então, eu finalizo essa etapa, temos ainda uma programação para hoje. Agradeço muito a colaboração e a participação, né, de todos os atores envolvidos nesse processo, os reitores das universidades portuguesas. Mais uma vez, agradeço ao magnífico reitor da Universidade do Algarve, o professor João Guerreiro, por acolher, né, essa reunião. Ainda temos trabalho pela frente, mas agradeço muito por esse primeiro dia de trabalhos. Obrigada.